Olá, tudo bem? Estou aqui para responder pergunta. Muitos irmãos me perguntaram, irmã, a senhora é cristã e a senhora não é bolsonarista, por quê? Irmãos, como que eu vou ser, sou cristã, como que eu vou me envolver com política, sendo cristã? Não saiu do nosso meio, né, do meio cristão, um candidato evangélico. Um candidato que Deus, né, apresentava para o povo, dizendo que esse era, né, um candidato cristão. O Bolsonaro, ele se infiltrou no meio das igrejas, porque ele sabia que aqui o povo brasileiro, ele tem um percentual bastante significativo de números de religiosos. Aí então, da onde que ele foi buscar, né, abrigo? Ele foi buscar abrigo nas igrejas. Porque as igrejas Maria vai com as outras. Desculpa eu falar esse palavreado aqui, esse significado, mas é verdade. O que o pastor fala, os membros obedecem. Cegamente. As igrejas começaram a levar o Bolsonaro para o púlpito. E os pastores dizendo que aquele seria o homem de Deus. Mas eu nunca vi Deus naquele homem. Porque um homem que falava palavrão, um homem grosseiro, que não sabia conversar com as pessoas, só falava com ignorância. Como dizer que esse homem é um homem? Nem capacidade para ser presidente ele tinha por causa das atitudes que ele tomava. Nem foi porque ele ia nas igrejas. Foi mais por modo de ver ele falando, de ver ele se expressando. Quando uma repórter falava com ele, fazia alguma pergunta para ele, picante, ele não queria responder. O que magoava ele respondia com aspidez. Então aquilo, para mim, era um homem muito mal educado. Então por isso que eu nunca. E você viu que ele veio trazer divisão, né? Divisão, ele trouxe divisão para todos os lares. Na minha família mesmo, quando o Bolsonaro estava eleito, toda a família minha ficou revoltada comigo por causa que eu não apoiava esse homem. Porque diziam que esse homem era um homem de Deus, era profecia e era tudo. Era um homem de Deus que Deus colocou na cadeia, né? Hoje está aí, ó, né? Sendo julgado, né, pelos crimes que ele fez por 27 anos e 3 meses. Se ele fosse um homem bom, ele seria julgado esse tanto tempo, né? E agora a gente vê que ele usa, né, articulações para fugir da prisão. Mas enfim, isso não me interessa, isso não está na minha vida. Não quero saber de Bolsonaro, porque eu não sou da política, eu sou do meio cristão. Eu prego a palavra de Deus, a verdade, nua e crua. Gosta quem gostar, aceita quem aceitar. Aquela pessoa que quer andar no caminho de Deus, me ouve. Mas aquela pessoa que não quer andar no caminho de Deus, que prefere ouvir fábulas, prefere palavras lisonjeadas, essas pessoas, elas têm um caminho mais aberto, né? Elas são mais amadas, são mais queridas. E eu não sou assim. Se eu puder te levar, colocar você no caminho que leva a Deus, porque o próprio Deus diz, o meu caminho é estreito e apertado. Ele não é um caminho que abre a porta para o mundo. Deus não abre. As coisas de Deus são mais... Então nós não devemos, né, abrir como as igrejas fizeram, né? Abriu as portas para a política entrar. E a política fez a festa. O diabo fez a festa na política, dentro da igreja.
através da política dentro da igreja. Todo mundo sabe disso. Porque houve divisão entre irmãos, houve divisão entre famílias, houve guerras, quantas pessoas que não já morreram, quantas pessoas que não já foram destruídas, né? Casas destruídas, tudo por causa desse bolsonarismo que adentrou no país e está trazendo a maior destruição. A maior desgraça que aconteceu no nosso Brasil foi esse bolsonarismo entrar. O Brasil, as igrejas permitiram que ele entrasse. Não estava vigiando. Isso é um alerta para a igreja. Vocês não vigiaram. Não vigiaram. E agora as consequências. Igrejas vazias, escândalos e mais escândalos de pastores envolvidos em falcatruas. Mas a Bíblia sempre falou, Deus sempre falou que ele ia revelar. Hoje nós vemos profetas, tem canal aí que você vê, profetas falando profecia todo dia. Como assim? Como Deus fala assim todo dia? Revela um homem, que homem santo é esse? Que Deus fala com ele todo dia, toda hora? Sendo que os grandes profetas de antigamente, quando alguém ia consultar eles falavam assim, Deus não me avisou nada. Aguarda para ver o que Deus vai falar sobre isso, eu vou consultar Deus. E hoje, todo dia, tem pastor aí que todo dia tem eles têm uma revelação de profecia de Deus. É coisa assim absurda. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado. Abrir os nossos olhos para essas coisas. Enxergar. Né? A Bíblia fala para nós não caminharmos junto com a multidão. Porque o caminho de Deus é estreito, é apertado. Pouca gente vai nele. Quando você vê muita gente indo para um lugar só, desconfia em tudo. Não estou falando só em religião, não. Quando você vê um monte de gente agrupado, indo para um lugar, observa, procura saber para onde que ele está indo e qual será o resultado. Isso eu não estou falando só em religião. Tem gente que gosta de ir em igrejas que tem, né, que tá cheia. Ah, eu não gosto daquela igreja, só tem meia dúzia de irmãos. Aí vai para aquelas igrejas que estão lotadas. Eu gosto daquele pastor gosta, muita gente vai naquela igreja. Tem gente que não vai em igrejinha de bairro porque quer ir na igreja central, porque na igreja central tem um pastor líder. A igreja central, ela é muito mais cheia. Cuidado. Cuidado com esse seu pensamento, com essas suas atitudes. A Bíblia diz que nós não devemos caminhar junto à multidão. Observa. Pô, por que aquela igreja lá tá cheia e a minha tá pequenininha? O que está acontecendo? Tá tendo heresia. Olha só. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que ser vigilantes o tempo todo. Nossas lamparinas devemos estar sempre com elas acesas. Se um político entra dentro da sua igreja pedindo voto, seu pastor apoia, procura saber quem é aquele político, quem é aquele pastor. Porque se um pastor é um pastor, porque pastor, irmãos, eles não levam política para dentro da igreja. O verdadeiro pastor não pede voto para nenhum político. A verdade é essa. O pastor verdadeiro, ele procura fazer as coisas de Deus. Como o próprio Jesus falou, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se você é pastor, cuida da sua igreja. Cuida dos seus membros. Procura fazer a vontade de Deus. E não procura fazer a vontade de homens. Porque aí corrompem. Quando você vê um pastor apoiando algum candidato, é porque aquele pastor está levando algo em cima daquilo ali. Ele está ganhando algo em troca.
Não pensa que o pastor é de Deus e está revelando que aquele homem é de Deus. Não. Aquele pastor deve estar ganhando uma casa, deve estar ganhando um carro, deve estar ganhando alguma coisa material, ele está ganhando para estar ali. Ele está ganhando talvez um cargo para a esposa, um cargo para o filho. Você já reparou que a maioria dos pastores, os filhos deles, têm um bom cargo? Têm um bom carro? Você já reparou nisso? Repara nisso se você nunca reparou. Começa a reparar. Eles têm um bom cargo. Por que o pastor não luta para a igreja? Não, o pastor luta para o interesse pessoal dele. Por isso que ele leva esses candidatos lá. Para você votar. Aí você vota, aquele candidato fica em dívida com o pastor e não com você. Às vezes aquele candidato é um péssimo candidato. Ele está entrando no poder para roubar. Como nós temos visto isso muito no nosso meio. Muito candidato que estava dentro da igreja pedindo voto, hoje você dá uma reparada neles. O que eles estão fazendo? Eles imediatamente, a primeira coisa que eles fazem, sai da igreja. Eles só são religiosos, muitos fervorosos, muitos profetas, muitos isso, muito aquilo, quando está na época de eleição para ser candidato, para ganhar votos. Depois que eles ganham votos, acabou. Você caiu de novo no conto de fadas. E o pastor, pode ter certeza, o pastor vai trabalhar, tem um cargo bom. Ele vai trabalhar na política, ele vai entrar no governo, ele vai estar com um cargo bom, pode ter certeza. Ou com um carro novo, pode ter certeza. Observe essas coisas, sede prudentes. A Bíblia nos fala, nos ensina para sermos prudentes. É por isso que eu não sou bolsonarista. Porque esse homem abusou da fé dos cristãos. E eu não gosto disso. Um forte abraço, espero que eu tenha respondido as perguntas e que eu possa também ter, aberto os seus olhos para essas coisas. Porque o diabo está aí para enganar. Ele engana a multidão. Ele usa os pastores para enganar os membros da igreja. Para afastar os membros da igreja da presença de Deus. E os membros da igreja, como eles estão dormindo, não têm uma fé espiritual elevada diante de Deus, eles ficam atrás do pastor. Se o pastor fala para eles, fazem isso, eles fazem. Quem é o sofredor são o povo brasileiro. Então, cuidado. Cuidado com o que nós temos, o ano que vem temos voto, temos eleições. Cuidado com quem você está votando. Cuidado com quem o seu pastor está levando para a sua igreja, para pedir voto. Cuidado. Procura o melhor candidato, independentemente de pastor ter indicado. Pede para Deus instrução. Senhor, para quem que eu devo votar? Porque hoje em dia está difícil. Todos estão corrompidos. Mas nós precisamos votar. Nós precisamos colocar homens lá no poder. Mas vamos colocar... Não pensa assim, eu vou colocar um homem de Deus. Não existe homem de Deus no poder. Não existe. Porque todos que estão lá corruptos. Eles estão lá porque ganham um bom salário, têm um bom cargo. Todo mundo está procurando. Quem não quer, ter um bom cargo, ter um bom salário? Você trabalha de vereador. Trabalho de vereador, vai 1, 2 vezes lá na Câmara de Vereadores. Você trabalha como deputado estadual, vai 2, 3 vezes lá por semana só. Trabalha como deputado federal, só quando tem audiência. Trabalha como senador, a mesma coisa. E isso é sucessivamente. Mas o salário deles não é pequenininho como o nosso. Então pense nisso. Vamos colocar homens lá realmente que está com um propósito porque quem governa o Brasil não é o presidente da República. Como muitos pensam, todo mundo joga nas costas do presidente. Quem governa o país são os vereadores. Porque vereadores fazem o que o prefeito manda. O prefeito fazem o que os vereadores mandam. São os vereadores
deputados estaduais, deputado federal, senadores. Se um senador que está lá em Brasília não pedir recurso para o seu estado, você pensa que vem recurso para ele? Não vem. O senador tem que estar lá brigando. Eu preciso disso, porque o governador chega para o senador e fala, olha, nós precisamos disso. Arranja recurso para isso para nós aqui. É assim que funciona. Então, muito cuidado no que você está pensando em votar. Um forte abraço e espero ter respondido a vocês, meus queridos amigos e irmãos. Não pense que eu não sou a favor da política. Eu não coloco política e religião no mesmo patamar. Religião é religião. Eu estou ali na igreja falando as coisas de Deus. Não vou me separar, não vou me colocar junto, religião e política junto. Não tem como andar certo. Não tem como. Porque ali os políticos, eles não estão interessados em obedecer à palavra de Deus. Eles estão interessados nos interesses financeiros deles e nem nos interesses financeiros seus. Eles não estão interessados em fazer você ter uma vida boa. Eles não estão interessados, eles estão interessados na família deles. Na família deles. E os pastores, quando agrega com eles, os pastores estão interessados também na família deles. Não estão interessados na igreja. Pense nisso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.